Bom, pessoal, então vamos começar a fazer aqui a lista de exercícios, né? Se alguma dúvida ficou antes aqui, acredito que vai ser sanada vendo como que são feitos os exercícios, né? Bom, o exercício um eu montei de um jeito que é só para olhar o complexo formado ali, né? E escrever a sua constante de deformação e também a constante de dissociação. Eu sei que é muito raro se escrever constante de dissociação ou seja, imaginar o complexo se destruindo, digamos assim, né? Voltar a formar os reagentes. Porque esse equilíbrio químico aqui ele é extremamente deslocado para formar o complexo, né? Mas eu só montei desse jeito até para frisar, vocês exercitarem isso, né? Para nunca se atrapalharem, digamos assim, né? Tenha em mente que em algum livro, às vezes, o autor quer falar disso e aí ele acaba falando da constante de dissociação, tá? Então, eu coloquei 4 complexos aqui, de prata com amônio, o cobre com amônia, o ferro com o cianeto de ligante e aqui o cobalto com amônia. Então aqui o primeiro a primeira reação de formação desse complexo aqui seria a gente olha aqui, ó, quantas amônia se ligaram com a prata? Duas. Então eu tenho 1 mol de prata reagindo com 2 mol de amônia, formando o complexo, certo? Então a constante de formação, que é olhar o equilíbrio químico no sentido direto da reação aqui, né? Você vai ser constante de equilíbrio igual a concentração de produtos, que no caso aqui é a concentração do complexo, dividido pela concentração dos reagentes, do qual aqui é a concentração do centro metálico, a prata, e a concentração dos ligantes. Perceba que é 2 mol de amônia, então aqui é a concentração da amônia elevado ao quadrado. Na real aqui não tem novidade nenhuma, né? A gente aprendeu isso aqui no primeiro playlist aqui da disciplina lá, que é estudar equilíbrio químico. Na verdade, eu acho que a única novidadezinha aqui é que nós não estamos usando o KE aquele, né, do equilíbrio químico, e sim F, né? Lembrando que o F é usado nesse assunto aqui, de formação de complexos, tá? Então, a constante de deformação é essa aqui, é os reagentes, né, formando os produtos. No caso, os reagentes é o metal e os ligantes, e formando o complexo, que é o produto. Se quiser escrever a reação no sentido inverso, seria produtos voltando a formar reagentes, que a gente sabe que isso acontece, né? É o princípio do equilíbrio químico. Aí a gente vai dizer que a constante de equilíbrio vai ser, esses aqui serão os produtos, porque a gente está imaginando a reação inversa, né? Então a constante de dissociação de um complexo, ela é igual à concentração dos produtos, que aí vai voltar a ser o centro metálico e os ligantes, dividido pelos reagentes. No caso aí, os reagentes serão a concentração de complexo, entenderam? Então, no caso aqui, a constante de dissociação, ela é o sentido inverso da reação, certo? Então, é um exercício bem simples, né? Mas para exercitar mesmo, né? Bem no sentido da palavra, é para vocês exercitarem. Essas coisas assim, ó, assim como tudo, né? O maior exemplo disso é a matemática, né? Olhar as coisas que alguém fez é barbada. Ah, eu olho, não, tá, isso é fácil. Quando dá para fazer, a pessoa trava, não faz, né? Então é por isso que coloquei 4 aqui, acho que é suficiente já, tu já fez com 4, acho que é tranquilo, né? Já pegou a manha da coisa. Para fazer o exercício, eu sugiro até que façam isso, né? Escrevam a reação. Por exemplo, assim, para escrever a constante de equilíbrio de uma reação, é óbvio que tem que conhecer a reação, né? Então a gente escreve a reação primeiro, ó. O cobre reagiu com quantas amônias? Olha aqui, tem 4 amônia ligado ao cobre. Então ó, o cobre reagiu com 4 mol de amônia, né? Ó, se a gente não escreveu nada aqui na frente, é 1, né? Então 1 mol de cobre reagiu com 4 mol de amônia, formou esse complexo aqui, né? O cobre ele era 2+, as amônias são neutras, né? Todo o complexo fica com carga 2+. E aí, se eu vou escrever a reação direta aqui, a constante de equilíbrio da reação direta é a constante de formação. Estou formando o complexo, né? Também marquem essa palavra, eu acho que está muito fácil, né? Não se atrapalhar, né? Constante de formação. Tu está formando quem? Formando o complexo, tá? Então, no caso aqui, o sentido direto da reação é a constante de formação. Então, a concentração de produtos, né? O complexo, dividido pela concentração dos reagentes. Sempre elevado no valor do número de mol, né? Entenderam? Aqui não vão se atrapalhar, né? Isso aqui só é a carga do complexo, tá? 2+. Não é elevado a 2, né? Acho que ninguém vai se atrapalhar nisso, hein? Tá? Aqui sim, é 4 mol de amônia, tá elevado na quarta aqui a concentração da amônia, que é o ligante.
Aqui mais um exemplo, né, do complexo de ferro com o ânion cianeto. Opa, passei muito rápido aqui, né? Então a gente tem o ferro ligado, ó, são 6 cianetos, né? Então é o ferro ligado a 6 cianetos. Pessoal, esse cianeto aqui, ele vem do ácido cianídrico. Então o cianeto ele é menos, né? Cada ânion cianeto ele tem carga negativa -1. Se eu tenho 6 cianetos ligados ao ferro e mesmo assim esse complexo ainda ficou com carga -4, qual seria o número de oxidação do ferro? Aqui é uma coisa que a gente tem que descobrir, né? E é bem fácil. Eu, por exemplo, assim, ó, cada vez que aparecer cianeto, cianeto é um ânion que veio do ácido cianídrico. Então, cada cianeto é menos. Então, eu tenho 6 cargas negativas aqui, ó. Se eu tenho 6 cianetos, eu tenho 6 cargas negativas. Se tendo 6 cargas negativas e isso reagiu com um metal lá, que era um cátion, e no todo ficou -4, é porque esse cátion era +2, né? Então, na real, esse ferro aqui, ele é o ferro 2+, certo? Então eu escrevo bonitinho aqui a reação, a ferro 2+, reagindo com 6 mol de cianeto, forma um complexo de ferro com cianeto, tá? E ferro com cianeto, tá? E aí então escrevendo a constante de formação, a gente tem a concentração do complexo, né? O ferro com o cianeto dividido pela concentração dos reagentes. E aqui o cianeto vai estar a concentração dele elevado a 6, porque eram 6 mol de cianeto. E a constante de dissociação é a constante no sentido inverso. Por último aqui tem a reação do cobalto com amônia, 6 amônias também. As amônias são neutras, né? Então, por exemplo, se tu tem 6 amônias ligadas, mas as amônias são neutras, e o complexo no todo ele é +2, é porque o cobalto era +2, né? Então eu tenho que o cobalto +2, reagindo com 6 mol de amônia, forma esse complexo aqui, de cobalto com amônia. E aí então a gente vai ter a constante de formação, concentração do complexo dividido pela concentração do metal vezes a concentração do ligante elevado na tantos mol a gente tem do ligante. E aí a reação no sentido inverso é chamada de constante de dissociação. Bom, exercício 1 aí bem tranquilo, né, mas é interessante fazer, né, até podem treinar com outros complexos aí. Agora a gente vem para um exercício 2, tá? Deixa eu puxar aquele aqui, ele está resolvido aqui embaixo, né? Mas vamos comentar aqui, ó. Eu vou ler com calma aqui o enunciado. Um metal divalente, divalente quer dizer que ele é 2+, tá? Um metal divalente, aí até eu simbolizei aqui, ó, M2+, tá? Um exercício genérico aí. Um metal divalente reage com um ligante L, também, ó, genérico aqui, pode ser qualquer um, tá? Para formar um complexo 1 para 1. Pessoal, isso aqui é um linguajar, assim, da química, que, por exemplo, nesse caso aqui, falar que um complexo é 1 para 1, quer dizer que a cada um metal, ele reage só com um ligante. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de um metal que tem número de coordenação 6, por exemplo, caso esse metal reaja com o ligante seja EDTA, o EDTA consegue se ligar com 6... Aliás, uma molécula de EDTA consegue fazer 6 ligações com o centro metálico, certo? Então, a gente diz que o EDTA ele é um ligante hexadentado, certo? Uma molécula só consegue se ligar com 6 pontos, assim, ó, com o centro metálico. Então, se esse centro metálico, vamos supor que ele tenha número de coordenação 6, basta uma molécula só de EDTA para suprir toda a necessidade desse metal, certo? E aí, então, a gente costuma dizer que qual a proporção que foi do complexo? Ele é um complexo 1 para 1, ou seja, a cada um centro metálico eu tenho um ligante só, sabe? É um linguajar, assim, usado na química também, né? Então, às vezes eu tento abordar várias coisas que eu já vi, né? Então, não é... Por exemplo, assim, acho que no Harris ele nem usa, até, se não me engano, acho que ele não usa esse tipo de linguajar, assim. Só que aqui eu já tenho uma experiência de, né, várias fontes da coisa, né? Bom, então, sabendo disso, deixa eu ler de novo aqui, né? Eu já estou lendo e explicando ao mesmo tempo, ó. Um metal divalente, metal 2+, reage com um ligante, né, genérico lá, ligante L, para formar um complexo 1 para 1. Então, dá para ver que é um metal para um ligante. Tá, ponto. Calcule a concentração do metal em uma solução preparada pela mistura de volumes iguais de 0,02 molar do metal e 0,02 molar do ligante. Ou seja, e aí foi dada para a gente a constante de formação desse complexo aqui, o metal com esse ligante. Tá? Vejam que
aquilo que eu falei para vocês, ó, sempre, pessoal, sempre, as constantes de deformação são números grandes. Olhem, isso aqui é 1 vezes 10 na 8, ou seja, é tu pegar e multiplicar o número 1 10 vezes por 10 vezes. Multiplicar 8 vezes por 10, entenderam? Isso que quer dizer o exponencial. Se o exponencial está em positivo, é porque tu vai multiplicar esse número aqui, no caso é 1, tu vai multiplicar 8 vezes por 10. E se fosse 10 na menos 8, é porque tu ia pegar esse número aqui e ia dividir 8 vezes por 10, entendeu? Tá. Mas então aqui, ó, o que eu quero fazer o destaque aqui? Se o exercício pede assim, ó, calcule a concentração do metal, metal é esse cara aqui. Quando o metal reage com um ligante, ele forma o quê? Um complexo. Então, por exemplo, assim, ó, calcular esse cara aqui é calcular a concentração do metal? Não, não é. Calcular a quantidade desse cara aqui é calcular a concentração do complexo. Então, assim, ó, as palavras aqui, a interpretação da língua portuguesa aqui é vital, pessoal. Então, ó, calcule a concentração do metal. Quem que é o metal aqui que você está enxergando? É esse cara aqui. Aqui é o metal. Por exemplo, esse cara aqui é o quê? Esse cara aqui é a concentração do ligante. Tá, e esse aqui é quem? Não, esse aqui já é o complexo. O complexo não é o metal. O complexo é o metal que se ligou com o ligante. Tá? Parece até idiota falar, né? Parece que é tão óbvio assim explicar esse tipo de coisa, mas não é. Depois de muito tempo aí corrigindo prova, não é. Então aqui, ó, leiam o enunciado e entendam o que você tem que fazer. Então aqui, calcule a concentração do metal em uma solução preparada pela mistura de volumes iguais. Aí aqui vem aquela história, ó, mais um detalhezinho aqui, ó, numa simples frase. Ó, calcule a concentração do metal em uma solução preparada. Como é que foi preparada essa solução? Se misturou volumes iguais. Misturou volumes iguais. Eu nem disse o volume, porque eu nem preciso dizer, tá? Se eu misturar volumes iguais, deu uma solução onde o metal está numa concentração 0,2 e o ligante está numa concentração 0,2, o que vocês acham que vai acontecer quando eu misturar os dois volumes, já que eu misturei volumes iguais? Por exemplo, poderia ser 100 ml desse com 100 ml desse, mas poderia ser 10 ml desse com 10 desse, entenderam? Então, a quantidade do volume não interessa, interessa que foram volumes iguais. Se eu misturo volumes iguais, até já dei a dica aqui. Eu não preciso nem fazer conta. Se quiser fazer aquela conta lá que eu ensinei, concentração antes, concentração depois, volume depois, tu inventa um valor numérico de volume lá e tu vai fazer a conta e vai funcionar também. Não estou dizendo que não vai funcionar aquela conta lá. A questão é que isso aqui é tão óbvio que nem precisa fazer a conta. Até sugiro que vocês façam até, para vocês verem que vai acontecer o quê? A concentração de cada um deles vai diminuir pela metade. Tá? Porque é até óbvio, até dentro da filosofia, né? O que é concentração? É a quantidade de soluto dentro de um volume de solvente. Essa é a concentração. Portanto, se tu tem a mesma quantidade de soluto, mas tu dobra a quantidade de solvente, a concentração diminui pela metade, né? Acho que até filosoficamente o cara já percebe que o resultado vai ser a metade, né? Mas se quiserem, até sugiro, façam lá. Tipo assim, a concentração aqui do metal é 0,2 molar, então a concentração antes é 0,2 molar. Ah, vamos supor que fosse 100 ml. Ah, então tá, isso aqui está em 100 ml. Qual a concentração que vai ficar depois, quando o volume for quanto? Aí vai ser mistura de volumes iguais, tu vai ter que escrever 200 do outro lado. Então tu vai fazer 0,2 vezes 100 dividido por 200. Vai dar metade do 0,2. Tá? Bom, então, dito isso, já está feito o enunciado do exercício. Eu disse que é um complexo, né? Metal reage com ligante, proporção 1 para 1. Pediu para calcular qual é a concentração do metal que vai ficar na solução. Ó, só o metal livrezinho, ou seja, ele não formou o complexo. E disse para a gente que essa mistura aí essa solução ela é oriunda da mistura de dois volumes iguais. Uma das soluções só tinha o metal e outra solução só tinha os ligantes. Né? É tipo isso. Isso aqui estava num beckerzinho essa solução aqui, no outro beckerzinho essa aqui. O camarada chegou lá, tchum, juntou os dois beckers. Né? E aí agora a pergunta é, depois que eu juntei os dois becker, quanto do metal livre, ou seja, não se ligou com o ligante, quanto que eu tenho dele lá? Essa é a pergunta. Então agora eu já vou fazer o exercício, está estourando meu tempo aqui. Sigo no próximo vídeo.